fácil. Ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, boa noite, seja bem-vindo à nossa terceira e última revisão para a prova do Enem. Então, nesse domingo, a tão ansiosa prova de Ciências da Natureza e Matemática. Domingo passado, algumas pessoas aí tiveram certos problemas na entrada, tiveram aí problema do vírus, mas, de qualquer maneira, as provas vão transcorrer de forma correta. Então, domingo passado, vocês entraram felizes na prova e saíram, nem tanto, mas de qualquer maneira saíram cansados, saíram satisfeitos com algumas questões devidamente resolvidas. Prova desse domingo vai ser muito mais cansativa do ponto de vista intelectual, porque você tem que, além de memorizar uma série de informações, tem toda uma parte de raciocínio matemático embutida nessa prova. Mas, de qualquer maneira, a última, aí segunda-feira dá para descansar bem, final de domingo dá para descansar bem, segunda já estamos novamente aí em pé para trabalhar agora as revisões para a Federal do Paraná. Então, como eu falei, o ano de 2020 vai ter aí, em vez de 12 meses, vai ter 15 meses. Mas, de qualquer maneira, o nosso trabalho está aqui, as observações que vocês vão fazer também estão aí. O que eu vou trabalhar na aula de hoje? Toda a parte de função orgânica e isomeria. Na semana passada, eu havia iniciado a parte de química orgânica. Então, você vai lembrar que eu falei sobre classificação de cadeia, falei sobre hibridação, sp3, sp2 e sp, falei em orbital sigma e pi, e dei uma introdução para a nomenclatura. Eu falei sobre a raiz, met, et, prop, but, pent, ex, sept, oct, non e dec. Falei sobre o meio, ou a parte intermediária, que quando tem simples, an. Uma dupla, em. Uma tripla, em. Duas duplas de em. E a terminação é que nós vamos ver a partir de agora. E outro detalhe técnico. Toda a prova do Enem, isso fica gravado, é uma aposta pública que eu estou fazendo, toda a prova do Enem, desde 98, vocês nem eram projetos de gente em 98, e eles já estavam fazendo esse tipo de cobrança. Reconhecimento de função orgânica e algumas nomenclaturas. Professor, mas são mais de 15 funções orgânicas que eu vou ter que decorar? Não. Você só vai ter que decorar 2 funções orgânicas em termos de nomenclatura. Todas as outras funções, em alguma parte da função, você encontra terminação. Então, fique bem atento a esse tipo de procedimento. Química A ou C. Agora é química C. Thaís, química C. Então, agora eu fecho a parte da revisão da química C. Lá na primeira aula, eu falei sobre a química A, na segunda aula foi o término da química A, e eu comecei a química C. Funções orgânicas oxigenadas. Quais são as principais funções orgânicas oxigenadas? Para quem gosta de fazer anotações, anota aí. Para quem quiser depois os slides, eles já estão disponíveis lá no seu caderno do A Mais. Então, na hora que começa a aula, sempre já está disponível. Então, o que eu tenho aqui? Um grupo OH. Esse grupo OH é chamado grupo funcional hidroxila. Grupo funcional hidroxila. Agora, onde que a hidroxila pode aparecer? A hidroxila, ela pode aparecer num carbono que tem simples ligações. Quando a hidroxila estiver preso num carbono de simples, eu tenho uma função orgânica chamada álcool. Álcool. Repare que eu deixei 2 letras aqui, uma outra coloração maiores, como mensagem subliminar, para vocês compreenderem bem. Então, lembrem, função orgânica e grupo funcional, tem diferença sim. Grupo funcional é OH, é o grupo hidroxila. Agora, quando essa hidroxila está presa no carbono de simples ligações, ele apresenta a função álcool. Tá, professor, e como é que eu vou adivinhar a nomenclatura para álcool? Não precisa, já está autoexplicativo aqui. Como que eu faço nomenclatura para álcool? Raiz, met, et, prop, but, pent. Mais o tipo da ligação, simples an, dupla em, tripla in, 2 duplas de em. E qual é a terminação para o álcool? Ou. Então, não preciso me preocupar em ficar memorizando coisas que não há necessidade. Álcool termina em ol, já resolve o nosso processo. Tá, professor, mas tem uma nomenclatura usual. Eu não me preocuparia, porque ela já indica o que você tem. Álcool, radical mais ico. Repare que já está escrito que é um álcool. O radical, você descobre quantos carbonos existem. Se é álcool metílico, tem 1.
etílico, tem 2, propílico, tem 3, butílico, tem 4 e vai nessa ordem. Então, eu não me preocuparia com o nome usual. Tanto que eu dou um exemplo aqui embaixo. 2 átomos de carbono ET, repare que eu tenho 2 carbonos ET, simples ligações AN, mais a terminação para o álcool ou etanol. Deixa eu só fazer um gancho de matéria. O etanol, ele pode ser muito bem cobrado na parte de química verde ou química ambiental. O etanol é um biocombustível ou um combustível renovável. Qual é a diferença entre petróleo e etanol? O petróleo é um combustível, assim como o etanol também é. Então, a semelhança é que ambos são combustíveis, só que o petróleo é não renovável e o etanol é renovável. Ele é um biocombustível. Por que é biocombustível? Professor, mas na hora que eu queimo o etanol, não é o mesmo composto, os mesmos compostos que eu queimo a gasolina? Sim. Toda a combustão completa gera CO2 e água. Esse CO2 e água vão para a atmosfera. Se você queimar petróleo, esse gás carbônico e água não vão formar petróleo de novo. Por isso que ele é chamado de não renovável. Mas esse gás carbônico e água vão ser o processo, são a matéria-prima, para um processo chamado de fotossíntese da cana-de-açúcar. Então, você pega a mudinha, pequenininha, planta no solo, a cana-de-açúcar cresce pela absorção do CO2 e água. Aí você moe a cana, transforma isso no caldo da cana, ou garapa, concentra, bota aquele micro-organismo, quebra em glicose e frutose, e azimase, vira etanol, destilação, você tem o álcool. Queima esse álcool, vai virar novamente CO2 e água, que vai ser absorvido pela planta em crescimento, vira etanol. Queima CO2 e água, volta para a planta, portanto, o etanol é um combustível renovável e um biocombustível, porque ele é produzido por um ser vivo. Então, cuidado com essa molécula que volta e meia ela vai estar presente. E é lógico que não se sabe o tipo de questão que você vai encontrar no Enem, porque o Enem ele faz uma prova randômica. O que é randômica? É o acaso. Então, eles têm um banco de questões com mais de 100 mil questões. E dessas 100 mil questões, pode ser que você pegue uma questão que é um assunto que envolve esse ano, mas pode ser que envolva uma questão de um assunto de 2, 3 anos atrás. E eu adoraria que nesse ano fosse cobrado alguma coisa sobre álcool gel, ou seja, o que eu tenho no álcool gel? O álcool. Então, o etanol, numa porcentagem de 70%, mata o vírus, mata o micro-organismo, processo de limpeza, de desinfecção. Então, ele pode ser muito bem cobrado a respeito desse material. Então, álcool é uma função orgânica importante, mas também ele tem um composto importante para o nosso cotidiano, que é o etanol ou álcool etílico. Fechou? Próxima função. A próxima função que vai me interessar, a próxima função é o enol. Novamente, eu tenho o grupo funcional hidroxila. Só que agora essa hidroxila está presa num carbono de dupla ligação. Para quem gosta de lógica, repare, eu tenho EN. O que o EN indica? Dupla. EN, dupla, ol, hidroxila. Todos os compostos químicos que terminarem em ol indicam a presença de uma hidroxila. Portanto, ol, hidroxila. No carbono de dupla. Enol. Em dupla, ol, hidroxila. Hidroxila no carbono de dupla, enol. Nome oficial: raiz, met, et, prop, bult, pente, mais o tipo da ligação, que vai ser em, mais a terminação ol, porque indica a hidroxila. Te dou um exemplo lá embaixo. Ó. 2 átomos de carbono et, dupla ligação em, mais a terminação, quando eu tenho a hidroxila, ol, etenol. Ponto. Cuidado para não confundir álcool, que é presa ao carbono de simples, e o enol, que está preso ao carbono de dupla ligação. Calma que ainda tem mais uma função que tem hidroxila. Novamente eu tenho o grupo funcional hidroxila, só que ele está presa na cadeia aromática. Quando a hidroxila estiver presa à cadeia aromática, eu tenho uma função orgânica chamada fenol. Qual é a terminação para fenol? Fenol. A própria palavra fenol vai aparecer. Ou então, também pode aparecer radicais. Como assim radicais? Tudo que está preso nas 5 outras ligações da cadeia aromática pode ser um radical qualquer. Mas hidroxi, porque é uma abreviação da hidroxila, e benzeno, porque eu tenho a cadeia aromática. E não esqueçam que aquele círculo que vocês chamam de bolinha, nada mais é do que 3
duplas ligações alternadas. Então, na cadeia aromática, eu tenho 3 duplas ligações alternadas. Pergunta... Volta sim, não tem problema qualquer. Veja bem, se estiver rápido, vou me avisando aí, ó. Então, o enol, deixa eu só voltar um pouquinho pedidos aí, ó. Volta rapidinho, Thaís, e tá aqui, ó. Então, enol, hidroxila presa ao carbono de dupla. Deixa eu vou aproveitar. Álcool, hidroxila presa ao carbono de cadeia, aliás, álcool no carbono de simples, enol no carbono de dupla e fenol. Tudo certo agora, Thaís? Posso continuar? E aí, o fenol, hidroxila presa na cadeia aromática. Hidroxila presa na cadeia aromática, nomenclatura, fenol. Então, na hora que aparecer fenol, vai terminar com fenol. Então, fica bem fácil de dar esse tipo de nomenclatura. Mas eu duvido muito. A maior parte das questões do Enem, ele vai te dar um composto gigantesco, diga-se passagem. Visualmente, ele é assustador. Visualmente. Mas na hora que você vai caçar as funções orgânicas, cuidado com a hidroxila. Se tiver no carbono de simples é álcool, se tiver no carbono de dupla é um enol, e se tiver preso na cadeia aromática, fenol. Então, álcool, enol, fenol. São as 3 funções que vão me interessar. Ponto. Resolve grande parte desses problemas aí. Ponto. Fecho as chamadas funções hidroxiladas. Agora, a nossa quarta função, ela é importante tanto para a química quanto para a biologia. Vocês vão ter alguns toques da biologia na aula de hoje. Posso? Então, ó, próxima função orgânica é uma função orgânica chamada ácido carboxílico. É eco, professor? Não. É a terminação mesmo, para dar uma pequena mensagem subliminar para você ter uma ideia de como vai terminar um ácido carboxílico, ponto, tá lá. Primeiro, como é que eu caracterizo um ácido carboxílico? C-O presa OH. Algumas vezes na prova eles podem chamar isso de carboxila. Carboxila porque vem de ácido carboxílico. Fácil de fazer essa relação. C-O preso a OH, ou de forma simplificada, que é o mais comum hoje nas provas, COOH. Ácido carboxílico. ICO. Já sabem qual é a terminação. Então, para você dar nome oficial para um ácido carboxílico, ácido mais a raiz, met, et, prop, but, pente, mais o tipo de ligação que é o meio, simples an, dupla en, tripla in, 2 duplas de en, e qual é a terminação para o ácido carboxílico? ICO. Porém, quando você encontrar o nome, você vai perceber que eles acrescentaram uma letra O. Por quê? Por uma figura de linguagem da língua portuguesa chamada de eufonia. A eufonia melhora a pronúncia. Então, por exemplo, imagine que eu tenho um ácido com 2 carbonos. Ácido, raiz para 2, et, simples ligações an, terminação ico. Ácido etanico, propanico, butanico. Fica até estranho de você ouvir esses nomes. Então, para evitar esses nomes estranhos, acrescenta a letra O. Então, em vez de ácido etanico, etanóico. Em vez de ácido butanico, butanóico. Fica melhor a pronúncia, fica mais suave a pronúncia que você tem. Tá, professor? Mas eu vou esquecer isso em prova. Não tem problema. O que você encontrar com ico é um ácido carboxílico. Se tiver O ou não tiver, você nem vai perceber. Agora, temos um cuidado. Existem 4 ácidos carboxílicos que você necessita memorizar. Aliás, já deveria ter memorizado há um bom tempo atrás, mas de qualquer maneira, como é uma revisão, não custa fazer essa lembrança. Ácido carboxílico que tem apenas um carbono é o chamado ácido fórmico. Por que fórmico? Porque é encontrado na formiga, na vespa e também nas folhas de urtiga. Para 2 átomos de carbono, olha a dica, eu tenho acético, eu tenho et. Et representa 2. 2 carbonos acético, encontrado no vinagre. 3 carbonos já não tem problema. 3 carbonos propiônico. Porque qual é o teu objetivo na prova? Verificar se aquela fórmula bate com o nome ou o nome com a fórmula. Aí você analisa. Ácido propiônico. Ácido, termina com ico, tem que ter C, dupla O, presa OH. Quantos carbonos eu vou ter no ácido propiônico? 3. Da mesma forma que ácido butírico vai ter quantos carbonos? 4 carbonos. Ponto, resolve. Então,
Em suma, o único ácido que você realmente vai ter que decorar é o ácido que tem um carbono. Porque 2 carbonos eu tenho acético, et, 2 carbonos, prop 3, but 4. O único que não tem nada de analogia é um carbono, que é o chamado ácido fórmico. Ponto. Resolve esse sistema. Agora, esses 4 ácidos precisam ser memorizados. Um gancho com a biologia. Se eu pegar um ácido carboxílico que tem, no mínimo, 11 átomos de carbono, então eu vou ter uma cadeia longa para a esquerda. Esse ácido carboxílico que tem, no mínimo, 11 carbonos, ele é insolúvel em água. E esse ácido carboxílico com, no mínimo, 11 carbonos vai ser chamado de ácido graxo. O ácido graxo é muito encontrado, por exemplo, em óleos e gorduras. Ácido graxo saturado, ou um éster de ácido graxo saturado, é uma gordura, e um éster de ácido graxo insaturado é um óleo. Lembrando que a diferença entre óleo e gordura está no tipo de ligação. Se o meu lipídio for saturado, é uma gordura. Se ele for insaturado, ele é um óleo. Então, cuidado aqui o gancho com a biologia. Ácidos graxos são ácidos carboxílicos insolúveis em água. E para ser insolúvel em água, vocês já viram isso na semana passada, ele tem que ter, no mínimo, 11 átomos de carbono. No mínimo, 11. Normalmente, os ácidos graxos mais comuns que você encontra é óleo de soja, óleo de canola, que tem 15, 16, 18, 21 átomos de carbono. Cuidado com isso aí. E fora que os ácidos carboxílicos também vão aparecer na biologia nos alfa-aminoácidos. O alfa-aminoácido tem o ácido carboxílico, mais o grupo amina. A ligação entre 2 ou mais aminoácidos forma ligação peptídica, forma os peptídeos, e vários peptídeos formam o quê? A proteína. Então, um gancho com a biologia, que eu preciso também fazer esses comentários aí. Gravem bem. C-O presa OH, ácido carboxílico. Só isso que você vai ter que lembrar, que a terminação para o ácido é ico. Agora, eu vou trazer uma série de funções orgânicas que são derivadas de ácido carboxílico. Quais são essas funções? A primeira e uma das mais importantes funções de prova, éster. Professor, o que é um éster? Presta só atenção um pouquinho aqui antes de vocês anotarem. Imagine que no lugar da minha mão tivesse um H. C-O preso a OH. Seria um ácido carboxílico. Só que eu tirei o hidrogênio do ácido carboxílico e, no lugar desse hidrogênio, coloquei um radical. Então, lembrem, o éster é um composto orgânico derivado de ácido carboxílico pela substituição do hidrogênio por um radical. Então, basicamente, um éster é a troca do hidrogênio do ácido carboxílico por um radical. Professor, mas essa troca vai interferir em alguma nomenclatura? Vai. É a primeira de 2 funções orgânicas que vocês vão ter que lembrar. Como que eu faço nomenclatura para éster? Eu vou trocar a terminação ico do ácido correspondente para átomo. Professor, como assim? Imagine que no lugar da minha mão eu tenho um hidrogênio. Então, eu tenho um ácido carboxílico, etanóico, propanóico, butanóico, pentanóico, acético, butírico, propiônico, tudo com ico. Troca essa terminação ico para ato. O etanóico vira etanoato, o propanóico, propanoato, o pentanóico, pentanoato de... e o nome do radical que entrou no lugar do hidrogênio. Então, essa é a nomenclatura para éster. Professor, cai muito éster, cai. Então, como na prova de ciências da natureza, tem questões que você não sabe se é química ou é biologia. Clássico. E lá na biologia, você tem o éster de ácido graxo. Ou seja, é um éster que tem, no mínimo, 11 átomos de carbono. Um éster que tem, no mínimo, 11 átomos de carbono. E esse éster é insolúvel em água, portanto, ele é um lipídio. O éster de ácido graxo é um óleo ou uma gordura. A diferença do óleo e da gordura é o tipo da ligação. Se esse éster for saturado, gordura, sólida, temperatura ambiente. Se esse éster de ácido graxo for insaturado ou poliinsaturado, ele vai ser um óleo. Então, clássico. Cuidado com esses ésteres aí, tanto que na prova, muitas vezes, pode aparecer um triglicerídeo.
Por que triglicerídeo? Porque tem 3 vezes a função éster. É uma molécula um tanto assustadora. Se vira a página de cara num triéster, você vai ver lá uma cadeia gigantesca, 3 vezes essa cadeia gigantesca sendo repetida, e o éster sendo repetido 3 vezes. Por isso que é triglicerídeo. Então, não esqueçam que eu troco a terminação ico para ato, preposição de e o nome do radical. Professor, tem como exemplificar? Tenho. Como é uma função um pouco mais delicada, eu faço o seguinte trabalho com vocês. Dá uma olhadinha nesse composto aqui. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. CH3, CH2, C dupla O, presa O. Opa, olha o éster aparecendo aqui, ó. C dupla O, presa O. Se no lugar da minha mão tivesse um hidrogênio, seria um ácido, concorda? C dupla O preso a OH. Só que agora não tem mais o hidrogênio e no lugar do hidrogênio tem um radical. Se alguém quiser até arriscar a nomenclatura desse éster, até para treinar um pouquinho, esteja à vontade. Pode colocar no... Professor, e se eu fizer errado? Não tem problema. Erre à vontade agora, mas me acerte na prova de domingo. Então, o que acontece? Como é que eu sei que é um éster? Porque eu tenho C dupla O, presa O e um radical. Como que eu faço a nomenclatura para um éster? Eu tenho que analisar qual era o ácido de origem. Então, imagine que no lugar da minha mão tivesse um H. Ah, melhor, não vou nem imaginar. Eu vou fazer esse procedimento aqui na tela. Então, o que eu tenho? Imagine que no lugar daquele radical, agora não imagine, está vendo mesmo, eu tenho um hidrogênio. Como é que você daria nome para esse ácido carboxílico? Para e pensa, sem memorização. Quantos átomos de carbono eu tenho ali? 3. Qual que é a raiz para 3 carbonos? Prop. Que tipo de ligação existe entre os átomos de carbono? Simples, portanto, an. E qual é a terminação para o ácido carboxílico? Ico. Só que fica propanico. Aí a língua portuguesa pede para você acrescentar a letra O. Propanoico. Esse é o nome do ácido que deu origem. Só que lembrem que eu não é mais um ácido. No lugar desse hidrogênio, eu tenho um radical. E como eu não tenho mais o hidrogênio e coloquei um radical no lugar, vamos trocar a terminação ico do ácido carboxílico para ato, então vai virar propanoato, preposição de, e o nome do radical que tem 2 carbonos, que é o radical etil ou etila. Pode ou não aparecer o sufixo a. Então, pode ser etil ou etila, não faz diferença qualquer. Normalmente aparece propanoato de etila. Só que esse é o nome oficial. Lembre-se que ácidos carboxílicos que têm 3 carbonos apresentam um nome especial. Ácido propiônico. Troca o ico para ato, vai virar o quê? Propionato de etil ou propionato de etilo. Então, em cima eu tenho o nome oficial, embaixo eu tenho o nome usual. Captaram a mensagem? Professor, tem como colocar mais um exemplo? Tenho. Próxima tela vai trazer. Só estou esperando vocês terminarem de anotar aí. Então, um éster tem que tomar cuidado. Lembre que ácido vem do ácido carboxílico, troca o hidrogênio por um radical, verifica a nomenclatura, troca o ico para ato e continua vindo como se não tivesse conseguido ali. E se fosse na ponta? Como assim na ponta? Agora não entendi, Lúlia. Se fosse na ponta o quê? Só melhorar ali a pergunta. Mas não tem como ser na ponta o éster. O éster, veja bem, para ser um éster, olha só, eu preciso, volta um pouquinho para cá, para ser um éster, eu tenho que ter C dupla O presa O radical. Então, não existe éster na ponta. Você pode começar por ele, ó. Você viria do ácido metanoico, metanoato de, e o nome do radical. Então, não existe éster na ponta. Ele pode iniciar com um ácido metanoico, porque você tem que analisar qual é o ácido de origem. Então, o ácido podia ser H, aqui nessa pontinha podia ter um H. HC dupla O presa O é um radical. Vem do ácido metanoico, portanto, metanoato ou formato de, e o nome do radical que eu coloco no lugar do hidrogênio. Nós não sei que vai funcionar esse sistema. Mas desse jeito seria o radical vira... Mas daí, desse jeito, sim, o radical vira o quê? Sem radical não é éster. Se no lugar desse R tivesse um H, seria um ácido carboxílico. Se no lugar desse R tivesse um metal, as próximas funções você teria um sal de ácido. Se no lugar desse radical tivesse um outro tipo de carbonila, seria um anidrido, e teria outras funções orgânicas. Portanto, para ser éster, obrigatoriamente, temos que ter um radical. Olha só a nomenclatura.
troca íco para ato, preposição de, o nome do radical. Tem que ter um radical nesse oxigênio de simples ligações, senão não existe a função orgânica éster. Deixa eu colocar um outro exemplo, só para vocês terem a base ali. Vem para cá. Outro exemplo. Vou fazer um desafio para vocês. Tenta fazer o nome antes de eu colocar aqui na tela. Podem, se vocês quiserem colocar ali no chat, estejam à vontade. Professor, mas se eu fizer errado, não tem problema. Treinem, façam a tentativa. Se vocês errarem, verifiquem onde que você errou para não errar depois. Primeiramente, que função orgânica eu tenho? Não tenho OH. Então, não pode ser álcool, não pode ser enol, não pode ser fenol. C dupla O presa O. Se no lugar da minha mão tivesse um H, seria um ácido carboxílico, concordam? C dupla O presa OH. Só que no lugar da minha mão não tem um hidrogênio, tem um radical. Tá, professor? E como é que eu vou dar nome para esse radical e o nome para esse composto? Então vamos com calma. Se no lugar da minha mão tivesse um H, então, para evitar problemas, vamos colocar esse H na tela. Esse é o ácido que deu origem ao meu éster. 2 átomos de carbono, et, simples ligações an, mais a terminação ico, só que aí eu acrescento a letra O, etanóico. Esse é o ácido que deu origem, o etanóico. Só que lembrando que aqui não tem mais H. No lugar desse hidrogênio, eu vou colocar o meu radical. Então, o radical é essa estrutura inteira aqui, ó. Então, eu vou trocar a terminação ico para ato, etanoato, preposição de, e agora com vocês. Como é que é o nome desse radicalzão aqui, ó? Deixa eu só colocar aqui na cabeça aqui, ó. Uma cor vermelha que é mais fácil para vocês enxergarem. Como é que é o nome desse radicalzão aqui, ó? Ih, professor, como é que você quer que eu adivinhe esse radical? Presta bem atenção na lógica. 1, 2, 3, 4 carbonos. Se tem 4 carbonos, é um butil. Peraí, professor, mas tem vários radicais butil. Tem. Como é que eu faço a diferenciação desses radicais butil? Se todos os 4 carbonos fossem enfileirados, como se fosse uma linha, 1, 2, 3, os 4 carbonos um atrás do outro seria o N-butil, porque eu tenho uma cadeia normal. Agora, se esse carbono aqui fosse um carbono secundário, não é, mas se ele fosse um carbono secundário, seria o sec-butil. Sec, repare que ele está preso a apenas um carbono, lá o oxigênio não conta. Então, como ele não está preso a um carbono secundário, ele não seria chamado de sec-butil. Então, se fosse um carbono secundário, seria um sec-butil. Agora, se esse carbono fosse terciário seria um terci ou terquibutil. Mas também não é. Então, reparem, não é uma cadeia normal, não tem o carbono secundário, não tem o sec-butil, não tem o carbono terciário, não tem o terci-butil, portanto, ele só pode ser o isobutil ou isobutil. Portanto, a ideia está ali, ó. Isobutil perfeito, Lorena Alexandre, exatamente isso que acontece. Etanoato de isobutil ou etanoato de isobutil. Só que esse é o nome oficial. O nome usual do ácido que tem 2 carbonos é acético. Troca ico para ato, vai virar acetato de isobutil ou acetato de isobutil. Apresento a vocês o aroma artificial do morango. Então, coisas do nosso cotidiano. O acetato de isobutila ou etanoato de isobutila está em todo e qualquer tipo de bala de morango, picolé de morango, aí você tem sorvete de morango, você tem qualquer coisa, chicletes de morango, tudo lá dentro não tem morango. Tem acetato de isobutila. Além dos produtos comestíveis, você tem cosméticos que também tem aroma de morango, cheirinho de morango, essas coisas do gênero. Então, a função éster é bem importante para o nosso sistema. Próxima função, eu vou fazer um comentário, mas ele tem uma grande aplicação lá para frente. Olha só. Novamente, se no lugar da minha mão tivesse um H, C dupla O preso a OH, seria um ácido carboxílico. Só que esse ácido carboxílico, ele foi neutralizado por uma base. Ácido, quando reage com base, produz o quê? Sal e água. Então, olhem bem o que vai acontecer. Se no lugar da minha mão tivesse um hidrogênio, seria um ácido carboxílico. Se no lugar da minha mão tivesse um radical, seria um éster. E se no lugar da minha mão tiver um metal, um sódio, um cálcio, um alumínio, um magnésio, é um sal de ácido. Como se dá a nomenclatura? Muito parecida com a do éster.
trocar a terminação ico no ácido carboxílico correspondente para ato, preposição de, só que agora no lugar do radical, o nome do metal. Eu dou um exemplo lá embaixo para você ter uma ideia ali, ó. Eu tenho 2, imagine que no lugar da minha mão tivesse o H. Então, eu teria o ácido etanóico ou acético. Troca ico para ato, vai virar etanoato ou acetato de sódio. Um sal de ácido. Professor, mas isso cai em prova? Do jeito que eu apresentei aqui, não. Mas tem um sal de ácido que é muito importante para o nosso cotidiano. É um sal de ácido graxo. Se você pegar uma cadeia carbônica muito longa, no mínimo 11 átomos de carbono, o sal de ácido graxo é chamado de sabão. Outro assunto importantíssimo para a prova do Enem, sabões e detergentes. Eles destroem a tensão superficial da água e também destroem a película, aquela camada lá de lipídio que nós temos no vírus, nas bactérias e coisas do gênero. Então, o simples fato de você lavar a mão com sabão, você já está higienizando a sua mão, seu corpo, o seu local de trabalho. Então, vou repetir. Sal de ácido. O sal de ácido normal, clássico. Agora, se for um sal de ácido graxo, anotem isso. Faz uma observação lá embaixo. Sal de ácido graxo igual a sabão. Sal de ácido graxo igualzinho, colocam igual sabão. Tá, professor, mas como é que um sabão pode, ao mesmo tempo, limpar a gordura e, ao mesmo tempo, ser solúvel em água? E aí que vem a mágica desse sal de ácido graxo. Por quê? Porque nessa ligação aqui, ó, eu tenho, no mínimo, mais 10 átomos de carbono, porque um está aqui. Então, lá na pontinha esquerda, eu tenho que ter, no mínimo, 10 átomos de carbono. Então, eu tenho uma cadeia longa, que é uma cadeia apolar. Essa cadeia apolar vai ser dissolvida na gordura. E o que fica na outra extremidade? Reparem aqui embaixo, fica mais fácil vocês observarem. Eu tenho uma carga positiva do sódio e uma carga negativa do oxigênio. Eu tenho uma ligação iônica. Olha só. A parte apolar do sabão é ligada à parte da gordura, e aí várias moléculas de sabão ou de detergente ficam circulando essa gordura, e aí fica à mostra a parte polar, que é solúvel em água. Se você lembrar da biologia, a biologia chama isso de micela. O que é uma micela? É uma gordura, é um lipídio, rodeado de moléculas de sabão e ou detergente. E aí a parte apolar se interage com a gordura e a parte polar, que fica para fora, interage com a água. Se você lembrar de células, fosfolipídio, toda aquela parte lá que você tem até, o pessoal da biologia faz assim, a parte apolar parece a parte de madeira de um palito de fósforo e a cabeça do palito de fósforo a parte polar. Então, a parte apolar interage com a gordura e a parte polar interage com a água. Então, também atentos a esse tipo de sistema. O sal de ácido graxo raramente vai aparecer na prova como função. Agora, o sal de ácido graxo, esse vai aparecer. Apostem comigo, está gravado, pode me cobrar da semana que vem, que vai ter alguma coisa ligada a sabão ou detergente. Limpeza, tira a tensão superficial da água. Se você tiver alguma coisa pendurada, tá, flutuando na água, se você colocar uma gotinha de detergente, essa coisa afunda, por quê? Porque destrói a tensão superficial da água. Arrebenta as pontes de hidrogênio da água para justamente essa parte iônica que eu tenho no sal e uma grande cadeia polar. Então, anotem lá. Sal de ácido graxo igual a sabão. O sabão, ele tem a característica de ser solúvel em água, solúvel em gordura. Ele tem uma característica anfifílica. Anfifílica. Solúvel em água, solúvel em gordura. Solúvel nos dois solventes ao mesmo tempo. Ponto. Resolve esse sisteminha aqui. Agora, outra função, isso aqui é mais por desencargo de consciência. Desencargo de consciência mesmo. Tem uma função orgânica, veja bem, se no lugar da minha mão, se no lugar da minha mão tivesse um hidrogênio, seria um ácido carboxílico. C-3OH. Se no lugar da minha mão tivesse um radical, seria um éster. Se no lugar da minha mão tivesse um metal, seria um sal de ácido. Só que no lugar da minha mão tem uma outra carbonila. Um oxigênio preso entre duas carbonilas pertence à função anidrido. Até nas aulas eu falei que a função anidrido, eu não vou nem mais falar que é um torcedor do Paraná, porque não tem mais torcedor do Paraná. Se bobear, nem Paraná Clube vai ter daqui a um tempo. Mas, de qualquer maneira,
o oxigênio como se fosse a cabeça e os dois braços comemorando o não rebaixamento para a série C. De qualquer maneira, o anidrido ele só vai aparecer em um momento da prova. A produção do medicamento mais consumido no planeta, que é a aspirina ou ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico, um dos componentes da matéria-prima, é um anidrido. Então, a única vez em que um anidrido pode aparecer numa prova, confecção, fabricação da aspirina ou ácido acetilsalicílico, o famoso AAS. Pronto, mas só para lembrar. Função do torcedor. Cabeção, os dois braços levantados, função anidrido. Ponto, resolve. E por mais desencargo de consciência ainda pula, a outra função é chamado aleto de ácido. Por que aleto de ácido? Nós vamos treinar. Se no lugar da minha mão tivesse um grupo OH, seria um ácido carboxílico. Só que eu vou tirar a hidroxila inteira e no lugar da hidroxila, que é negativa, eu vou colocar um dos halogênios. Por isso que é aleto de ácido. Ou seja, era um ácido carboxílico, tiro a hidroxila, tiro o grupo OH e no lugar do grupo OH eu coloco um halogênio. E por que aleto? Porque você vai usar fluoreto, cloreto, brometo, iodeto de quantos carbonos eu tenho, mais o tipo da ligação e mais a terminação ila. Então, só para vocês terem uma pequena ideia, só lá embaixo, lá. Temos um cloro, portanto, o cloreto de 2 carbonos et, simples ligações, an, terminação ou ila. Cloreto de etanoíla. Professor, isso nunca caiu na prova do Enem. Nunca caiu na prova do Enem, nunca. Primeiro porque esses compostos não têm aplicações diretas no nosso dia a dia, eles são usados em reações orgânicas mais complexas. Então, dificilmente, se eu fosse fazer alguma aposta nessa função, colocaria o mínimo possível. Agora, as outras funções orgânicas principais. Vamos para uma outra função agora, que é a chamada de aldeído. Nem na Federal do Paraná nunca caiu também, Lúria. Nem na Federal, nem no Enem. Aleto de ácido é muito raro. É mais para a segunda fase. Mas, como eu estou fazendo uma revisão e essas aulas estão gravadas, e se depois você quiser revisar, nós precisamos revisar a função orgânica, lá nas revisões do Enem, porque é mais rápido. Vocês vão lembrar que 3, 4 funções era por aula. Então, hoje nós estamos fazendo uma revisão de todas as funções em alguns poucos minutos. Mas vamos lá. C-dupla-O. Carbonila presa a hidrogênio. E cuidado para não confundir com ácido, porque ácido é C-dupla-O, OH. São 2 oxigênios que eu tenho no ácido. C-dupla-O preso H é um aldeído. Só que vocês vão encontrar na grande maioria assim, na forma simplificada. CHO. Portanto, como que eu vou dar nomenclatura para um aldeído? Aldeído. Mensagem subliminar. Raiz, met, et, prop, bult, pente, meio, simples, an, dupla, en, tripla, in, duas duplas de en. Qual é a terminação para um aldeído? Al. A terminação para o aldeído é al. Ponto. Resolve. Tá, professor, mas tem um nome usual. Já começa com aldeído. Você já sabe que ali tem um aldeído. Só que essa origem é a mesma origem dos ácidos carboxílicos. Ou seja, se o seu aldeído tiver apenas um carbono, aldeído fórmico. Se ele tiver 2 carbonos, aldeído acético. 3, aldeído propiônico. 4, aldeído butírico. Então, esse nome de origem é a mesma origem dos ácidos carboxílicos. Coloco um aldeído especial. Um carbono met, simples an, terminação al. Professor, mas lá tem uma dupla ligação. Lembrando que esse meio aqui, ó, é o tipo da ligação entre carbonos. Entre carbonos. A dupla está entre carbono e oxigênio, portanto, não vale an, mais a terminação para o aldeído, al. Metanal ou aldeído fórmico. Só que esse metanal, o aldeído fórmico, ele tem um nome chamado de formol. Se você tiver uma caneta marca-texto, passe em cima dessa palavra formol, porque provavelmente a questão vai começar assim, o formol. Professor, mas tudo que termina com ol não é um álcool, não é um enol, não é um fenol? Não. Isso aqui é um nome que é especial, é um nome comercial. Na realidade, o nome correto deveria ser formal. Formal, porque é um al
aldeído derivado do ácido fórmico, formal. Só que com o passar do tempo, em vez de falar formal, foi chamado de formol. Então, houve um erro técnico na evolução da pronúncia, mas ele pegou no gosto popular e agora é difícil mudar. Então, formol é o líquido que você usa para... É um gás, na realidade, mas você coloca ele em água. É o líquido que você utiliza para conservação de peças anatômicas, cadáveres, de uma forma geral, usado no cabelo como escova progressiva definitiva e também usado em esmaltes para endurecer as unhas, o chamado casco de cavalo, se eu pouco me engano. Então, bota a caneta marca-texto em cima dessa palavra formal, porque provavelmente é uma substância que você pode encontrar por aí. Próxima função orgânica oxigenada, fácil também, cetona. Olha que eu deixei algumas mensagens subliminares aí. C dupla O. Quando tiver só C dupla O, ou é aldeído ou é cetona. Se tiver C dupla O preso a hidrogênio, é um aldeído. Se tiver C dupla O entre átomos de carbono, eu tenho uma cetona. Então, para você caracterizar uma cetona, raiz mais meio mais a terminação ona. Repare que o próprio nome já indica qual é a terminação. Literalmente a terminação. Usual, radicais mais a palavra acetona. Só que esses radicais estão presos na carbonila. Dá um exemplo lá embaixo, ó. 1, 2, 3. Prop, simples, terminação. Professor, mas tem uma dupla ligação. Tá entre carbonos? Não. Propanona. Ou então, metil para a esquerda, metil para a direita, dimetilcetona. E essa molécula é a popular acetona. E para que serve a acetona? Remoção do esmalte das unhas. Nossa, precisa fazer as unhas, minhas unhas estão todas esfoladas, nossa, descascou tudo. Como é que se tira o esmalte das unhas? Acetona. Novamente, caneta marca-texto em cima desse nome comercial, que é provável que você encontre mais nome comercial do que os nomes oficiais ou usuais. Então, fiquem atentos aí. E a última função orgânica oxigenada, a última, precisa saber nomenclatura. Então, repare que eu tenho uma pequena frase, só que nessa frase tem duas mensagens subliminares. Perceba que eu tenho um oxigênio eternamente preso entre radicais. É meio ridículo, mas funciona bem. Eu tenho um olha a nomenclatura aparecendo, um oxigênio eternamente sozinho entre radicais. Como é que eu vou dar nomenclatura para um éter? Então, o reconhecimento do éter, um oxigênio entre radicais, entre raízes. Nome oficial, pegue a menor das raízes. Porque como o oxigênio separa duas raízes, olha no canto esquerdo, olha no canto direito, qual das duas raízes é a menor? Bota aqui embaixo, raiz, mete. Aí eu tenho oxigênio, metoxi, etoxi, propoxi. Aí você olha no outro lado, quantos carbonos existem, met, etprop, o tipo da ligação mais a terminação O. Professor, eu tenho como dar um exemplo, está aqui embaixo, ó. Eu tenho um oxigênio eternamente entre radicais. Observe, lá na ponta esquerda tem um carbono, aqui na ponta direita tem dois. Olhando os dois lados do oxigênio, qual deles apresenta a menor raiz? Ah, professora, da ponta esquerda. Então, met, oxi, metoxi. Aí eu tenho só dois carbonos para cá, et, simples ligações, an, e a terminação O. Professor, mas por que a terminação O? Porque na hora que você tira isso aqui, ó, só sobra carbono e hidrogênio, um hidrocarboneto. Terminação O. Ponto. Resolve esse sisteminha aqui. Então, casco de cavalo, é isso mesmo. Então, casco de cavalo, casco de vaca, é uma coisa assim, mas é para só lembrar aquele processo lá do esmalte que tem o formol. Pronto. Aqui eu apresento todas as funções orgânicas oxigenadas, todas. E duas funções vocês vão ter que lembrar. Então, meu tempo está tranquilo ainda. Então, éster, que você vai trocar a terminação ico do ácido para ato, D mais o nome do radical. E o éter, quando eu tenho um oxi, na hora que você encontrar o oxi, você já sabe que é éter. Tá, professor, como é que vai cair na prova? Ele vai te dar aquele composto e vai te dar a nomenclatura. A tua função é verificar se isso é verdadeiro ou falso. Então, se eu tiver aquele composto e esse nome, você olha, metoxi, mete um carbono com oxigênio. Um carbono com oxigênio, fechou?
mais et são 2 carbonos, simples ligações, portanto, nomenclatura verdadeira. É assim que você vai trabalhar com esse sistema. Agora, tem um grupo funcional, ou melhor, tem várias funções que têm o nitrogênio. Então, o que eu acabei de comentar são as funções orgânicas oxigenadas. Depois das funções oxigenadas, vamos falar sobre funções orgânicas nitrogenadas. Boa notícia. Nenhuma das funções nitrogenadas há necessidade de você lembrar da nomenclatura, porque o próprio nome da função está na nomenclatura. Quer ver? Primeira função, e ela adora aparecer em prova. Amina, só o N. Amina é um composto orgânico derivado da amônia. O que é amônia? É um NH3, é um nitrogênio com 3 hidrogênios. Se você trocar um, dois ou todos os hidrogênios da amônia, você vai ter uma amina. E dependendo do número de hidrogênios que você troca, eu tenho amina primária, secundária e terciária. Então, se eu tiver preso a um carbono, amina primária. Se eu tiver 2 carbonos presos ao nitrogênio, amina secundária. Se tiver todos os 3 presos ao carbono, amina terciária. Então, cuidado, que a classificação das aminas diz respeito ao número de carbonos que ele está preso. Se o nitrogênio estiver preso a um carbono, amina primária. Se o nitrogênio estiver preso a 2, secundária, e se estiver preso aos 3, terciária. Assim que funciona. Agora, a nomenclatura não me assusta, porque repare que termina com amina, ou então lá na biologia eu posso encontrar o amino mais o nome do composto. Só que na biologia é o aminoácido. Você vai ter o ácido carboxílico, C-O presa OH, no carbono seguinte vai ter o carbono com o grupo NH2 pendurado, justamente formando os aminoácidos. Amino ou amina indica a função amina, que é só o nitrogênio preso na estrutura. Tem um exemplo aqui embaixo, ó. Etilamina. Etil vem de 2 carbonos. Tem 2 carbonos ali? Tem. Amina só tem o nitrogênio, portanto, resposta correta. Agora, um grande cuidado. Existe uma função muito parecida, mas muito parecida com amina até no nome. Amida. Amina, só tem o N, e amida, além do nitrogênio, em uma dessas 3 ligações do nitrogênio, você vai encontrar um C-O, uma carbonila. Quando a carbonila estiver presa ao nitrogênio, ou melhor, quando o nitrogênio estiver preso a uma carbonila, eu tenho uma amida. Repare que a nomenclatura não me assusta, porque o nome amida está presente na nomenclatura. Então, vamos ver lá embaixo, ó. 1, 2, et, simples ligações, an, e para ser amida tem que ter o quê? O nitrogênio preso ao C-O. Nitrogênio preso ao C-O, portanto, o nome correto. Aí vocês vão lembrar, porque besteira, vocês lembram que é uma maravilha. Existe um macetinho que é muito, mas muito, muito ridículo, mas ele funciona muito bem na hora da prova. Como é que eu vou diferenciar uma amina de uma amida? Garanto que tem gente já rindo em casa. As minas não têm bola. É ridículo, diga-se de passagem, mas na hora da prova, como isso ajuda. As minas não têm bola. Que bola, professor? Essa bola aqui, ó, do oxigênio. Quando você encontrar um nitrogênio com a bola, é uma amida. Se você encontrar um nitrogênio sem a bola, é uma amina. Portanto, as minas não têm bola. Se você encontrar um nitrogênio com a bola, é uma amida. Ridículo, mas funciona muito bem na nossa prova. Hoje em dia, essas frases então tem que tomar cuidado. Mas, de qualquer maneira, estou falando das minas mesmo, da mina que tem nitrogênio, e a bola que eu estou me referindo é a bola do oxigênio. Aí a sua interpretação pode ir longe, mas a princípio pode ficar tranquilo. Então, as minas não têm bola. E a bola que eu estou me referindo é a bola do oxigênio. Agora, se a mente de vocês vai para outras regiões, aí é outro caso. Mas, de qualquer maneira, amina e amida. E não precisa falar para ninguém também. Nossa, as minas não têm bola. Não precisa ficar espalhando essa coisa, fica entre nós. E é um macetinho muito legal para evitar confusão de troca nesse sistema. Vamos lá. Fica entre a gente só, não tem mais problema qualquer. Dentro da química está tudo ok, fechou. Se bem que o Jamal também não é muito longe, o Jamal tem aquele ereto com H que ainda eu fico com o pé atrás. De qualquer maneira, vamos lá. Próxima função. C-N, ou simplesmente CN. Nitrilo ou nitrila.
Professor, por quê? Pode trocar. Tem gente que escreve nitrilá e tem gente que coloca nitrilo. Ambos estão corretos. Eu vou deixar na forma oficial. Nitrilo, C-tripla-N ou CN. Se você lembrar lá da matéria de Jamal, se eu colocar um H aqui na frente, vai virar o ácido cianídrico. Esse ácido cianídrico pode trocar o hídrico para eto, vai virar cianeto de e um radical. Então, repare as minhas nomenclaturas. Raiz mais meio mais nitrilo ou nitrilá. Tanto faz se você usar o ou, não vai fazer diferença qualquer. Nome usual, cianeto de. Por que cianeto? Se no lugar dessa ligação aqui tivesse um H, HCN, ácido cianídrico. Troca a terminação hídrico para eto, cianeto de, e o nome do radical que está preso naquele carbono. Mas dificilmente vocês vão encontrar outro sistema. Um dos compostos mais utilizados pela nossa sociedade é esse composto aqui, ó. 3 carbonos prop, dupla em terminação nitrilo ou nitrila, propeno-nitrila ou propeno-nitrilo. O nome usual, cianeto de vinil. E esse cianeto de vinil é matéria-prima, é o monômero para a fabricação da poliacrilonitrila, a chamada lã acrílica. Hoje está quente, ontem estava mais friozinho, então se tinha uma blusa de lã. Você tem em casa cachecol, você tem luva, você tem gorro, tudo feito de lã acrílica. E a matéria-prima para essa lã acrílica é esse composto aqui. Então, se um bom vestibular for cobrar alguma coisa sobre cianeto ou nitrilo, pode ter certeza que ele vai falar sobre lã acrílica. Veja por aí. E a última função orgânica nitrogenada é o nitrocomposto. Só que a nomenclatura é autoexplicativa, porque você vai dar o nome do nitro mais o nome do composto. Nitrocomposto. Professor, como assim nitrocomposto? Presta bem atenção, eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Nitro, o nome do composto. Mete para um carbono, simples para an, terminação O. Professor, por que a terminação O? Se você tirar o NO2, só sobra carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio é um hidrocarboneto. Terminação O. Nitrometano. E a grande aplicação do nitrometano é como explosivo. Ah, professor, teve explosão lá em Beirute. Foi nitro? Não. Lá em Beirute queimou ou explodiu nitrato de amônio, que é fertilizante. E a explosão do nitrato de amônio gera gases em alta temperatura. Isso que fez aquela destruição gigantesca lá no porto lá de Beirute. Mas os nitrocompostos são usados normalmente como explosivos. Nitroglicerina, nitrobenzeno, nitrotolueno, são vários exemplos de nitro que você vai encontrar. Porém, por desencargo de consciência, eu trago uma outra função que é muito óbvia também, muito lógica. O haleto orgânico. Por que o haleto orgânico? Esse haleto orgânico aqui, deixa eu só voltar aqui, quanto meu tempo está. O haleto orgânico, a minha esperança ou a minha dica é, vocês viram durante o ano de 2020 que nós tivemos uma doença muito séria e teve várias tentativas, ou não sei se tentativa ou não, depois o futuro vai dizer se estava certo ou não, mas vários tipos de tratamento a esse tipo de doença. Então você já ouviu falar em cloroquina ou hidroxicloroquina. Então, cloroquina ou hidroxicloroquina. Repare que ambas as expressões têm cloro. E provavelmente, é a minha aposta, se cobrar alguma coisa de atualidades, eles vão colocar o seguinte, a cloroquina. Ah, professor, mas e você acha que eles vão fazer daí analogia com vírus, aí podem politizar a cloroquina? Não, ele pode fazer assim, a cloroquina é um remédio que já tem aí pelo menos uns 60, 70 anos. A cloroquina é muito bem utilizada para tratamento de malária, outras doenças lá que é indicado esse sistema. Então, ele pode colocar a cloroquina ou a hidroxicloroquina, a fórmula linda, maravilhosa, e pedir as funções. E como tem cloro, a qual função orgânica pertence um cloro, bromo, iodo ou flúor, haleto orgânico ou simplesmente haleto. Haleto orgânico, haleto ou derivado halogenado, porque ambos têm os halogênios. Flúor, cloro, bromo, iodo, resolve o nosso sistema. Quer ver como é lógico? Dá uma olhadinha aqui embaixo. CH3, CH2, Cl. Quem que é o meu halogênio? É o cloro. Tirando o cloro, quantos átomos de carbono sobram? 2. Et. Que tipo de ligação? An. E como só tem carbono e hidrogênio, terminação O. Cloro, etano ou cloreto de etil. Eis as duas nomenclaturas que vocês vão encontrar. Mas está aqui. Se aparecer uma tal de cloroquina ou hidroxicloroquina,
pode ter certeza que as funções orgânicas estão presentes. Um aleto vai ter uma amina e vai ter um álcool. A hidroxicloroquina tem álcool, aleto e amina. Se for apenas a cloroquina vai ter só aleto e amina. Já estou adiantando uma resposta à prova do Enem. Depois me diga se caiu ou não. Outra função que eu preciso fazer um comentário, lá numa tela anterior eu falei sobre sabão. Sabão é um sal de ácido graxo. Lembra que ácido graxo tem que ter no mínimo 11 carbonos. Só que em casa, alguém lava a louça com sabão? Não, a maioria de vocês utiliza detergente. Alguém lava o cabelo, por exemplo, com sabonete? Não, a gente usa shampoo. Então, o shampoo e o detergente têm a mesma composição, um ácido sulfônico, tá certo? Que é um sal de ácido sulfônico. E o procedimento de um detergente é igualzinho ao procedimento de um sabão. Nessa ligação aqui, eu vou ter uma cadeia carbônica longa, no mínimo 11 átomos de carbono, e esse ácido vai ser neutralizado por uma base para ter um sulfonato de sódio ou alguma coisa do gênero. E esse procedimento é usado muito em detergentes. Como é que um detergente consegue limpar ao mesmo tempo a gordura e ser solúvel em água? Simplesmente porque ele tem uma cadeia longa apolar, que interage na gordura, e eu vou ter uma ponta polar que interage com a água. Então, os sabões e os detergentes, eles têm características anfifílicas. Se interagem tanto com a água quanto com a gordura. As nomenclaturas aqui não me assustam, só para mostrar que elas existem. Outra função, que é autoexplicativa, nem vou entrar muito em detalhes, organometálicos. Como a prova do Enem é uma prova randômica, eles podem pegar questões de 2, 3, 4, 5 anos atrás, em problema nenhum. E alguns anos atrás, nós tivemos 2 grandes desastres ambientais lá em Minas Gerais. Então, nós tivemos lá as 2 barragens lá que foram desintegradas e mataram um monte de gente, inclusive o pior acidente ecológico foi lá em Brumadinho e Mariana. Então, a Brumadinho morreu mais 250 pessoas, é uma coisa terrível. E lá naquela barragem, eles guardavam rejeitos de metais. E lá dentro tem metal pesado, tem outros metais, que isso foi para o rio e contaminou as populações ribeirinhas. E muitas vezes esse metal pode se ligar à matéria orgânica e formar os organometálicos. O que é um organometálico? É um metal preso a um carbono. É um metal, pode ser um zinco, pode ser um chumbo, pode ser um cádmio, geralmente esses metais pesados que causam problemas à saúde. Então, se porventura o tema gerador for algum tipo de barragem ou então o desabamento de barragens, eles podem falar em organometálicos, mas já usa a lógica porque é um metal preso a química orgânica. Aí a última função, só para colocar como parte final, isso que não me interessa. O tio álcool já não me interessa. Ponto. Fecho a parte de funções. Até para treinar um pouquinho vocês aqui, ó. Como não tem muito tempo, vou colocar a questão 15 lá da lista de vocês. Então, olha só, uma questão clássica do Enem vai ter mais ou menos parecido lá. Plantas apresentam... tem um texto para encher o saco. Vou colocar aqui embaixo, ó. O grupo funcional comum a esses fitoquímicos é o... Então, vamos fazer por partes. Presta bem atenção ali, ó. Vou colocar minha canetinha aqui, ó. Que função orgânica eu tenho lá em cima? Dá para enxergar bem? Dá, né? Deixa eu só apagar ali para você enxergar mais uma vez aqui, ó. Deixa eu apagar tudo. Pronto. Eu tenho um OH preso, deixa eu botar para cá, acho que foi para vocês enxergarem. Eu tenho um OH preso numa cadeia hexagonal com 3 duplas ligações alternadas. Que função orgânica é essa? Um fenol. Então, se vocês observarem bem, é essa estrutura aqui que vai me interessar. Ó. Uma hidroxila presa à cadeia benzênica. É um fenol. Vou continuar. Outra função orgânica que eu tenho essa função aqui, ó. Repare que eu tenho um oxigênio eternamente preso entre carbonos. Tem um carbono para cima, um carbono para baixo, eu tenho um éter. Lá embaixo, agora cuidado, deixa eu apagar aqui de novo. Que função orgânica eu tenho aqui? Professor, tem um outro fenol. Cuidado. Aqui em cima, a cadeia hexagonal tem 3 duplas ligações alternadas. Aqui eu tenho uma cadeia hexagonal, mas só tem uma dupla. E outro cuidado, a hidroxila não está presa no carbono de dupla. Como é que eu chamo a função orgânica em que a hidroxila está presa no carbono de simples? Álcool. Então, eu tenho fenol, tenho éter, tenho álcool e tenho uma outra funçãozinha orgânica aqui, bem fácil para vocês lembrarem, que é essa daqui.
E aí vem aquele nosso macetinho ridículo, mas ele funciona bem. Isso aqui é uma amina ou uma amida? Ah, professora, amina não tem bola. Como o macete funciona aqui? É uma amina. Portanto, nesse composto chamado morfina, eu tenho fenol, éter, álcool e amina. Agora vamos ver na coneína. Só tem uma função. Repare qual é a única função que eu encontro na coneína? Amina. Portanto, qual é o grupo funcional comum às duas estruturas? Amina. Se vai lá no conjunto de alternativas, resposta correta, letra E, amina. Ponto. Mata o nosso sistema. Tranquilo. Esse tipo de questão vocês não podem errar. E se vocês, porventura, errarem isso daqui, automaticamente você está perdendo as questões de química orgânica para frente, do chamado TRI. Então, fiquem atentos. Não pode perder esse tipo de questão, que é a base da química orgânica, que são as suas funções. Agora eu vou precisar continuar. Tenho correndo... Ah, não sei, mas estão falando livres. Agora, a última parte da nossa revisão. Como é que está meu tempo? Tá. A última parte da minha revisão vai falar sobre isomeria, que é outro assunto importantíssimo na nossa prova. Várias e várias questões sobre isomeria você vai encontrar. Então, o que eu fiz? 3 esquemas. 3 esquemas que eu recomendaria que vocês anotem, que isso que vale para o Enem, vale para a Federal e vale para qualquer prova que, porventura, ainda você venha fazer. Então, isomeria tem a plana e tem a espacial. Só que, deixa eu só voltar uma telinha aqui, ó. Quando eu falo em isomeria, estou falando em mesma fórmula. Portanto, a palavra isomeria significa que tem a mesma fórmula. Agora, essa mesma fórmula pode ser na isomeria plana ou constitucional. Professor, como é que eu vou saber quando que é isomeria plana e quando que é isomeria espacial? A isomeria plana, ela vai comparar moléculas. Ela vai comparar composto 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4, vai fazer uma comparação. Deixa eu aproveitar aqui enquanto vocês vão anotar, vou tomar um golinho da... Então, a isomeria plana, ela trabalha com comparação. Ela vai comparar compostos químicos. Aí, o que você vai fazer? Opa, você vai olhar se os dois compostos têm a mesma fórmula molecular. Já vou adiantar. O Enem dificilmente vai ter pegadinha. Aliás, nunca vi pegadinha, pelo menos na prova de química. Então, eles não vão, por exemplo, colocar compostos diferentes e perguntar que tipo de isomeria que tem ali. Então, se eles colocarem compostos, é porque algum tipo de isomeria eles vão ter. Aí você compara. Peraí, eu vou comparar o composto e vou ver a função. Se, porventura, esses dois ou mais compostos tiverem a mesma função, ou eles vão ser isômeros de cadeia, posição e metameria. Uma dessas 3 opções você vai ter. E se os compostos apresentarem funções diferentes, ou é função ou é tautomeria. Nós vamos ter que tomar cuidado com essas 2 isomerias aqui, porque as outras 3, elas são muito óbvias. Por quê? Numa isomeria de cadeia, eu troco o quê? A cadeia. Numa isomeria de posição, eu troco o quê? A posição. E numa isomeria de função, eu troco o quê? A função. Que é uma coisa óbvia. Agora, cuidado. Na hora que você olhar os 2 compostos e você perceber que está trocando a posição, sinal de alerta ligado. Se você perceber que está trocando a posição, ou é isomeria por posição, ou é por metameria. Repare que uma palavrinha faz despertar a sua matéria. Para ser metameria ou compensação, realmente tem que trocar a posição, mas a posição de quem? Do heteroátomo. E se tem heteroátomo, eu tenho cadeias heterogêneas. Então, cuidado. Na hora que você compara aquelas 2 cadeias e você percebe que está trocando a posição do heteroátomo, aí é metameria ou compensação. Tá, professor? E se não tiver o átomo? Aí é posição. Então, cuidado com metameria ou compensação. Tem que trocar a posição do heteroátomo. Da mesma forma que a tautomeria. Para que aconteça a tautomeria, são necessárias funções diferentes. Só que uma dessas funções, obrigatoriamente, deve ser o enol. Nem me preocupo aqui com aldeído e cetona, não preciso. Olhem bem. Quando você perceber que os 2 compostos têm funções diferentes e uma dessas funções pertencer ao enol, aí eu vou ter tautomeria. Tá, professor? E se não tiver enol? Aí é função. Fácil. Então, esse esquema que eu acabei de montar aqui, que várias vezes já revisei no decorrer do ano, é muito importante para qualquer tipo de prova. Olha a função.
se for a mesma, ou é cadeia, quando trocam as cadeias, ou é posição, quando trocam as posições, ou é metamerio-compensação, quando troca também a posição, mas a posição do heteroátomo. Se você tiver funções diferentes e uma dessas funções for enol, tautomeria. Se não for enol, é função. Ponto. Fecha esse sistema. Anotaram aí? Próxima isomeria entra a chamada isomeria espacial ou estereoisomeria. Aqui um cuidado. Quando eu falo em estereoisomeria, eu não estou só falando da isomeria óptica do carbono quiral. Eu estou falando também da isomeria geométrica ou da isomeria cis-trans. Então, cuidado. Quando eu falo em isomeria espacial ou estereoisomeria, dá uma falsa sensação que é só para isomeria óptica. Não. Isomeria óptica mais carbono quiral. Aliás, mais isomeria geométrica ou cis-trans, desculpe. Então, quando eu falo em estereoisomeria, para uma frase, isomeria óptica e geométrica. Isomeria óptica and geométrica. São as duas isomerias que você vai encontrar por aí. Vamos começar com a primeira, a isomeria geométrica ou a chamada isomeria cis-trans. E lembrando que a isomeria cis-trans está em transição. Provavelmente, ou nessa prova ou nas próximas provas, não vai ser mais cis-trans. Vai ser a chamada isomeria Z. Z para cis e E para trans. O professor vai mudar o quê? Nada. Só vai mudar a forma de classificação. Só. Então, isomeria geométrica ou cis-trans, que vai ser atualizada para a chamada isomeria Z. Z para cis e E para trans. Essas são as duas configurações que eu tenho. Como é que eu sei, olhando um composto, se aquele composto tem ou não tem isomeria geométrica? Então, vamos lá. Condições. Novamente, eu montei um esquema bem bacana para vocês anotarem. Para quem tem aqueles papeizinhos, o post-it da vida, hoje está enchendo o caderno de post-it. Então, olha só. Para uma cadeia aberta, é necessário que essa cadeia aberta tenha dupla ligação, mais ligantes diferentes nos dois carbonos de dupla. Olhem bem, são dois casos que são típicos aqui. Na cadeia aberta, dupla ligação, mais ligantes diferentes nos dois carbonos de dupla. Isso para a cadeia aberta. Para uma cadeia fechada, no mínimo, dois carbonos com ligantes diferentes. Perceba que na cadeia fechada não precisa da dupla. Na cadeia aberta eu preciso da dupla, mais os ligantes diferentes, e na cadeia fechada só dois carbonos, ou no mínimo dois carbonos com ligantes diferentes. Ponto. Essas são as condições básicas para que uma cadeia orgânica tenha isomeria cis-trans. Agora, na hora que você conseguiu identificar que tem isomeria geométrica, como é que eu chamo os isômeros? Antigamente eram chamados de cis ou trans, e hoje são chamados de isômeros Z. Z para cis e E para trans. Mas como estamos numa época de revisão e não preciso colocar uma definição inteira, eu só vou colocar duas palavrinhas aqui, ó. Ao lado de cis e trans, coloca assim, mesmo lado. Ao lado de cis ou Z, coloca mesmo lado. E ao lado de trans ou E, coloca lados opostos. Mesmo lado ao lado de cis e Z, e lados opostos ao lado de trans ou E. Só para evitar problemas. Professor, mas o que é mesmo lado, o que é lados opostos? A prioridade. Então, eu vou dar a definição completa. Para ser no isômero cis ou Z, ligantes de maior prioridade no mesmo lado do plano. Para ser no isômero trans ou E, ligantes de maior prioridade em lados opostos do plano. Professor, mas o que é a prioridade? Hoje, a prioridade se baseia no maior número atômico. Professor, mas o Enem não dá tabela periódica. Pois é. Faz 4 anos que os professores de química estão alertando você para decorar a tabela periódica. E agora, falta poucos dias, você vai ter que decorar a tabela periódica com os números atômicos e o número de massa. Mentira, pegadinha, nem precisa disso. Na realidade, você vai ter os dados presentes na questão. Então, não se preocupe com isso. Simplesmente se preocupem em analisar as informações. Prioridade hoje se baseia no maior número atômico. Vou colocar exemplos já para vocês compreenderem. Mas só anotem que cis está no mesmo lado e trans em lados opostos. Ponto. Resolve esse sistema. Quer ver o primeiro desenho? Quando que uma cadeia aberta vai ter isomeria geométrica? Quando ele tem dupla ligação, mais ligantes diferentes nos dois carbonos de dupla. Então, eu vou chamar de A1 diferente do A2,
e R1 diferente do R2. Essa é a condição, eu desenho. Sabe aquela frase assim, ah, você não entendeu o que é que eu desenho? Eu desenho para você, não tem problema. Dupla ligação para a cadeia aberta, mas ligantes diferentes nos dois carbonos de dupla. Isso para a cadeia aberta. Para a cadeia fechada, eu preciso de pelo menos dois carbonos no ciclo, está aqui os dois, A1 diferente do A2 e R1 diferente do R2. Professor, e aquele lá em cima? Se tiver, melhor ainda. Mas para a cadeia fechada, eu preciso de pelo menos dois carbonos com ligantes diferentes. O A1 diferente do A2 e o R1 diferente do R2. Essa é a ideia. Professor, o que é essa ligação tracejada aqui e essa ligação em negrito? São duas ligações simples. Simplesmente são distratores, mas essas ligações indicam que esse radical R2 está para frente aqui da tela e o R1 está para trás da tela. Elas são ligações espaciais. E como a nossa prova não tem óculos 3D, é um papel plano, portanto, para representar as ligações no espaço, essa ligação tracejada e essa ligação em negrito são ligações simples, mas elas tentam representar os ligantes do espaço. É só isso que vai interessar. Professor, tem como exemplificar um cis e trans? Sim, vamos analisar o seguinte. Então, na prova, repare, eu dou os números atômicos, hidrogênio 1, carbono 6, oxigênio 8. O composto vem desenhado para você. É desenhado, do jeito que vai ser desenhado aqui. Qual que é o seu trabalho? Você vai passar um plano imaginário pelo meio da dupla ligação. Plano imaginário pelo meio da dupla. O carbono está preso a hidrogênio 1 e o carbono 6. Qual que tem maior prioridade? Qual que tem o maior número atômico? Carbono. Aí o carbono vai ficar destacado ali. Na outra ligação, oxigênio 8, carbono 6. Qual que tem o maior número atômico? O oxigênio. Onde estão os ligantes com maior prioridade? Em lados opostos do plano. Como eles estão em lados opostos do plano, é um isômero trans, ou, atualizando a matéria, um isômero E. Então, essa é a ideia. Então, olhem bem. Passa um plano pelo meio da dupla, o carbono está preso a hidrogênio de número atômico 1 com carbono de número atômico 6. É sempre o primeiro átomo que está preso à ligação, só o primeiro. O resto aqui não me interessa. Aqui o carbono está preso a oxigênio e o carbono. O que está para cá, para a direita, não me interessa. É só o primeiro átomo que está preso à ligação. Oxigênio é 8, carbono é 6. Como 8 é prioridade, lados opostos do plano, portanto, isômero E ou o antigo isômero trans. É assim que vocês vão trabalhar com esse sistema. Agora, um cuidado básico. Todos os isômeros geométricos têm propriedades físicas diferentes. Portanto, eles têm propriedades químicas iguais, reagem da mesma forma, queimam da mesma forma, mas eles apresentam propriedades físicas diferentes. O ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade são todas propriedades diferentes. E por quê? Porque o isômero cis, ou isômero Z, ele é um pouquinho mais polar do que o isômero trans. O isômero cis é um pouquinho mais polar do que o isômero trans. Aqueles vetores de ligações, se você pegar um cis, vai ter um vetor para cima e um para cá. Aí a minha resultante vai ser um para cima. Se eu pegar um trans, esse dançarino assim, ó, vai ter um para cá e um para cá. Ou seja, esse vetor com esse vetor, eles se anulam. Portanto, a diferença, por que o cis tem propriedades um pouquinho mais elevadas? Porque o isômero cis é um pouquinho mais polar do que o isômero trans. Tá certo que isso não cai no Enem, mas pode cair na Federal do Paraná, sem problema qualquer. E aí, para fecharmos a nossa aula, dentro do nosso horário, isomeria óptica. Temos ainda 10 minutinhos, dá tempo de sobra. A isomeria óptica entra um pouquinho na física, sobre a óptica da física. Estuda compostos que desviam o plano da luz polarizada. Se você está anotando isso, se você tiver uma caneta marca-texto, coloque em cima da palavra desviar uma certa... Coloca um agrado ali, ó. Coloca um destaque em cima da palavra desviar. Por quê? Isômeros ópticos, ou isomeria óptica, é a parte da química que estuda compostos que desviam o plano da luz polarizada. Um pouco de física. O que é uma luz não polarizada? A luz natural, por exemplo, a luz da lâmpada da sala de vocês, ou onde vocês se encontram, é uma luz não polarizada. Por quê? Porque elas vibram em múltiplos planos. Eu fiz o desenho aqui, ó. Essa luz não polarizada, ela está vibrando em vários planos, em vários comprimentos de onda. Aí essa luz não polarizada passa por um prisma polarizador e vira luz polarizada.
que é uma luz polarizada? É aquela que vibra em um único plano. Aí entra a física. Então, isomeria óptica estuda compostos que desviam o plano da luz polarizada, tá? Mas o que é luz polarizada? É uma luz que tem apenas um comprimento de onda ou que vibra em apenas um único plano. Tá, professor? E como é que na hora da prova eu vou saber se o composto desvia ou não desvia? Entra a teoria. Para que um composto apresente isomeria óptica, é necessário que essa molécula seja assimétrica. Só que o que eu caço na cadeia para ela ser uma molécula assimétrica? O tal do carbono quiral. O que é um carbono quiral? Carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Gravaram isso? Então, bem. Para que um composto apresente isomeria óptica, a molécula obrigatoriamente vai ser assimétrica. E como é que eu vou achar uma molécula assimétrica no papel de forma rápida? Cassem o carbono quiral. O que é um carbono quiral? Tem 4 ligantes diferentes. Agora, para cada carbono quiral, você vai ter um conjunto de 3 isômeros. Um que desvia para a direita, lembrando que quem escreve como direita é destro, destrógeno. Desvio para a direita, levógeno, levos, virou mais tarde a palavra left na língua inglesa, portanto, destrógeno para a direita, levógeno para a esquerda, e se você misturar os dois em quantidades iguais, vai ter o racêmico. Só que um cuidado. A isomeria óptica estuda compostos que desviam, portanto, apenas o destrógeno e o levógeno são isômeros ópticos. O racêmico, ele é inativo. Ele não desvia o plano da luz polarizada. Então, cuidado na hora da prova. Isso vale para o Enem também. Se ele perguntar assim, quantos isômeros ópticos existem numa cadeia que tem um carbono quiral? Ah, são 3, destrógeno, levógeno e racêmico. Não. Se a pergunta vier quantos isômeros ativos ou ópticos, 2. Destrógeno e o levógeno. O racêmico, ele é inativo. Se você achar interessante, coloca assim uma aparência aqui no lado dela, racêmico, e coloca inativo. E faz uma chavezinha aqui no destrógeno e levógeno e coloca ativos. Destrógeno e levógeno, ativos, racêmico, inativo. Importante para a sua prova. Ponto, fechou. Agora, na hora que você descobre que aquela cadeia tem carbono quiral, se eu pegar 2 compostos que apresentam carbonos quirais, eles podem ser um par de enantiômeros, enantiomorfos ou antípodas ópticas. 3 nomes lindos e maravilhosos, mas é muito mais importante do que se imagina. O que são enantiômeros? São compostos que são imagens um do outro no espelho e não são sobreponíveis. Minha dica, quando eu falar em enantiômeros ou enantiomorfos, as mãos. Repare que a mão esquerda é espelho da mão direita e no plano não existe sobreposição de imagens. Ah, professor, mas eu consigo. Aí você trocou o plano, coloca as suas mãos em cima da mesa e em algum momento você consegue fazer a sobreposição das mãos? Não. O que as suas mãos são? Enantiomórficas, elas são enantiômeras. Por quê? Porque uma é a imagem da outra e não é sobreponível. Isso são os chamados enantiômeros ou enantiomórficos. E aí tem um outro nome, que é mais bonito ainda, que tem uns outros enantiômero, que é chamado de diastéreoisômero. Olha que mais bonito, hein? Isso aqui fica a dica. Enantiômeros, a mão reflexo da outra e não são sobreponíveis. Diastereoisômeros tem que ter alguma isomeria espacial. Ou ele vai ter isomeria geométrica, cis e trans, ou vai ter carbono quiral. Só que o diastereoisômero, eles não são imagens e não são sobreponíveis. Então, a diferença do enantiômero para o diastereoisômero, que o enantiômero é imagem não sobreponível. O diastereoisômero não é imagem e não é sobreponível, mas eles têm algum tipo de isomeria, quer ver? Ó? Aqui, ó, eu tenho o isômero cis e o trans. Um não é imagem do outro. E se eu pegar esse composto e colocar ele aqui em cima, eles não se sobrepõem. Então, como é que eu chamo esse par de isômero espacial, porque eles são isômeros espaciais, em que eles não são imagens e não são sobreponíveis, diastereoisômeros. No outro tem o carbono quiral, diga-se de passagem, 2. Se você passar um espelho aqui, ó, eles não são imagens e não são sobreponíveis. Agora,
Lá naquela tela anterior, eu falei que para cada carbono quiral tem um destrógeno, um levógeno e um racímico. E para fechar a nossa última tela, e se tivesse mais de um carbono quiral? Se tivesse 2, 3, 4, 5 carbonos quirais, como é que eu faria essa conta? Fácil. Para calcular o número de isômeros ativos, destrógeno com levógenos, 2 elevado a N. Professor, mas o que é o N? É o número de carbonos quirais. Então, para você descobrir quantos ativos ou ópticos existem numa certa cadeia, 2 elevado a N. Professor, mas o que é o N? É o número de carbonos quirais. Agora, se ele perguntar assim, quantos isômeros ativos e inativos? Esqueça essa formulazinha aqui, ó. Esqueça a segunda, não precisa. Para você calcular os inativos, o inativo sempre é metade dos ativos. Os isômeros inativos sempre valem a metade dos ativos. Vamos fazer uma continha rápida. 2 elevado à terceira. 3 carbonos quirais. 2 elevado à terceira, eu vou ter 8 isômeros ativos. 8 ativos. Quantos inativos? Metade de 8. 4 inativos. E se ele perguntar uma quantidade total, 8 ativos mais 4 inativos, total de isômeros, 12 isômeros. É dessa forma que você tem. E mais uma vez, a última frase, importante. Isômeros ativos são chamados de isômeros ópticos, entre os destrógenos e os levógenos. E o inativo, ele não é um isômero óptico. O isômero racêmico não é óptico, não é dentro da nossa conta. Por quê? Porque ele não desvia o plano da luz polarizado. Então, isso é o cuidado básico que eu tenho aqui. Então, atentos na hora da prova. E aí, só por desencargo total de consciência, os compostos ópticos, eles apresentam as mesmas propriedades químicas, as mesmas propriedades físicas, mas eles apresentam propriedades fisiológicas diferentes. O organismo pode reagir de forma distinta. O maior exemplo disso é uma molécula lá nos anos 70, 80, chamada talidomida. A talidomida tinha um carbono quiral. Então, existia uma talidomida destrógena e uma levógena, usada normalmente naquela época para combate a enjoo em mulheres grávidas. A mulher tomava a forma racêmica, e não sei por que o nosso corpo conseguia separar a forma destrógena da forma levógena. E um desses isômeros causava deformação nos fetos. Então, o grande cuidado dos isômeros ópticos é que eles apresentam apenas propriedades fisiológicas diferentes. Ponto final. Dá uma olhadinha lá no seu caderno do A Mais, tem a lista de exercícios que eu coloquei, a sugestão de exercícios para essa aula, e se alguém quiser aprimorar um pouquinho mais, os outros slides que eu coloquei, um resuminho de reação orgânica, não dá tempo de fazer tanta coisa, e eu foquei exatamente nos temas principais, que são funções orgânicas, nomenclatura e a parte da isomeria, tanto plana quanto espacial. Desejo a você uma ótima quinta-feira, tenha bons sonhos, uma ótima prova no domingo. Vão lá com a água, vão lá com seus doces, vão lá, façam aquela prova. E outra dica importante, sempre façam as questões fáceis. Dá uma olhadinha na prova, isso aqui é difícil, vai marcando depois lá. Opa, isso aqui eu consigo, isso aqui eu consigo, isso aqui eu consigo. Façam as questões fáceis primeiro, para você ter aquela bagagem no TRI. Depois, caso tenha tempo, termine as questões mais complexas. Mas essas questões mais básicas, elas são muito mais, digamos assim, fundamentadas no ponto matemático do que a questão difícil. Inclusive, não sei como, que tem questão que você erra e ganha ponto. Não sei porquê, mas são questões mais complexas, que grande parte dos alunos erra, então eles fazem uma pontuação sempre para você. Então, a dica é, no domingo, comece com as questões fáceis. Professor, mas vai ter questão fácil? Vai ter questão bem fácil. Tem questões que você olha assim, não pode ter pegadinha. Não tem pegadinha na prova do Enem. Então, se você achar que é aquela questão muito simples, porque ela é, marque aquela e depois vai para as outras. Fechou? Ótima quinta, ótima do Enem no domingo. Semana que vem vejo vocês novamente com as revisões para a Federal do Paraná. Aí vai ser outro esquema, a gente volta a trabalhar um pouquinho mais a respeito desse sistema. Então, tenha uma boa noite, bons sonhos, Tainara, Vinícius, Gustavo, Juan, Lúria. Obrigado pela atenção de vocês. Deixa eu só tirar aqui. Pronto, agora sim.